Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo essa aula. Aqui quem fala é o Pastor Jorge e nesse conteúdo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos sobre bibliologia ou uma introdução bíblica. Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito da importância de se estudar a Bíblia e de se conhecer a respeito da Bíblia, conhecer como foi a sua origem, como foi que ela surgiu no mundo, como foi a sua composição. Falamos um pouquinho sobre a revelação de Deus, falamos da revelação especial e falamos que a Bíblia é um livro que relata a revelação especial de Deus aos homens. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a confiabilidade bíblica. A Bíblia é um livro confiável? A Bíblia, o que tem escrito nela, é algo confiável para as nossas vidas? Hoje nós vamos tratar um pouquinho disso nesse estudo, tá bom? Esse estudo ele vai estar disponível nos nossos meios eletrônicos, né? Tanto pelo grupo do WhatsApp, como também pelo nosso canal do YouTube, canal da Comunidade Rio do Senhor. Vai estar disponível e vocês poderão enviar, após assistir a aula, enviar suas dúvidas, comentários, para que a gente possa ir tirando as dúvidas no decorrer do tempo. Certo? Então, vamos lá, vamos ver hoje sobre se a Bíblia é confiável. No nosso primeiro slide, a gente faz aqui um resumo assim, bem básico que eu queria ler para vocês. Em nosso último encontro, podemos aprender que a Bíblia é um livro incomum, milagroso, inclusive do ponto de vista científico. A gente falou um pouco como a origem da Bíblia é uma origem milagrosa, porque ela foi criada por uma série de 40 autores num período de 1600 anos, desde o escrito mais antigo que nós temos conhecimento até o último escrito por volta do ano 90, o ano 100 depois de Cristo. Então é um tempo de produção muito longo e por ter sido um tempo de produção muito longo e ter envolvido muita gente, muitos autores, em épocas diferentes, em contextos diferentes, tornam esse livro algo milagroso, porque ele demonstra uma unidade temática. É o que eu falo aí no segundo ponto. Seu tempo de produção, diversidade de autores e assuntos tornariam esta escritura, esse texto, esse livro, uma enorme confusão. Mas a Bíblia, do contrário disso, ela revela uma unidade de temas, uma unidade temática. Ela fala sobre a história da redenção do homem de uma maneira tão interligada que isso só comprova que a sua origem é sobrenatural, é sagrada, tem muita participação espiritual no processo. É interessante que, conversando depois na última aula com os irmãos, foi me citado um texto, um artigo do professor Jordan Peterson, que é um professor de psicologia, e ele fala que as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, ela pode ser considerada o primeiro texto de hiperlink da humanidade. O hiperlink é um conceito que a gente tem na web de textos que estão interligados. Por exemplo, não sei se você já entrou na Wikipedia ou no próprio Google, você digita lá uma palavra e aparece um texto com várias palavrinhas em azul, sublinhadas. Quando você clica diretamente naquela palavra, ela te redireciona a um outro texto, a algo que está interligado àquilo que você já estava lendo. Então, isso é o contexto de hiperlink ou de hipertexto, né? Então, quando você clica numa determinada parte de um texto digital que você está lendo através da internet, ele vai te levar a uma outra leitura, a um texto que seria uma referência cruzada. Na Bíblia, nós encontramos somente 63.779 referências cruzadas, ou seja, textos que estão, por exemplo, no Antigo Testamento e encontram referência no Novo, citações do Novo Testamento que encontram referência no Antigo Testamento. Então ela é conectada
de uma forma incrível para a sua época e para o seu tempo de produção. E até o professor Peterson ele compartilha essa imagem que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tá aqui. Essa é a imagem, digamos que se a Bíblia ela estivesse aberta, seria mais ou menos isso que nós veríamos. Antigo, essa linha maior, antigo, para o lado... Aqui para mim é lado esquerdo, mas talvez para você seja lado direito, não sei. E o Novo Testamento lado direito. E esse arco-íris de linhas são as referências cruzadas, ou seja, textos que a gente está vendo aqui no começo do Antigo Testamento, que encontram conexão, por exemplo, no fim do Antigo Testamento, textos que encontram conexão dentro do Novo Testamento. Então, a Bíblia é um livro altamente interligado. Essas linhas coloridas mostram o nível de interligação entre elas. Isso a torna, sem sombra de dúvidas, gente, um texto sobrenatural. Até hoje, por mais que os ateus, no caso, ataquem a religião cristã e digam que a Bíblia é um conto de fadas, é difícil justificar tamanho consenso, tamanho nível de referências nos textos, já que eles foram produzidos por autores completamente diferentes. Então, isso é uma marca, é um sinal muito claro da mão de Deus na constituição da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Beleza? A gente vai passar para o próximo slide, tá? E vamos dar continuidade então ao conteúdo de hoje. Até agora o que eu estou falando é uma breve revisão daquilo que a gente já viu, tá bom? O próximo slide diz assim: mas apesar das evidências em favor das escrituras, grupos militantes, geralmente oriundos do ateísmo, insistem em desacreditá-la com o que eles chamam de erros e variações e adulterações contidas no texto. Ou seja, os críticos bíblicos, os ateus, aqueles que militam contra a religião, aqueles que acreditam que a religião é um mal para a humanidade, aqueles que acreditam que a fé, que a crença num Deus único, que a crença em Jesus, ou que a crença em qualquer tipo de Deus é um mal da humanidade. Esse tipo de pessoa, ela luta contra a fé cristã e também contra outras confissões de fé, mas geralmente, irmãos, o cristianismo sempre é escolhido como a religião mais fácil de se bater, né? Eles acusam as escrituras de conterem muito erro, variações textuais e até mesmo adulterações que são apontadas. Alguns acusam a Bíblia de possuir mais de 100 contradições textuais diferentes, outros já apontam mais de 1000 erros. Só que a grande parte das acusações que são feitas à Bíblia é por conta da errada compreensão de como a Bíblia foi produzida e como ela foi copiada ao longo dos séculos. O fato da Bíblia ser sagrada, irmãos, não impede, não faz com que ela seja imune, digamos assim, a erros que eu considero erros da própria imperfeição humana. E aí você pode dizer assim: pastor, então o senhor está afirmando que a Bíblia tem erros? Eu diria para você que sim, ela tem erros, mas a gente precisa estudar e entender bem a natureza desses erros, que são, na sua grande, enorme maioria, erros que são frutos da mão humana. Eu até falei isso na aula passada e quero repetir para vocês. A Bíblia, ela foi uma produção, um resultado da revelação de Deus ao homem, mas essa revelação ela consiste em ser uma parceria entre Deus e o homem.
Deus não anulou o homem no processo de revelação das Escrituras. Deus não anulou a participação dos profetas, a participação dos apóstolos do Novo Testamento, dos escribas. Ele não anulou a participação dessas pessoas. E os erros que nós podemos, por exemplo, constatar na Bíblia são erros que são frutos, digamos assim, dessa participação humana, que, como a maioria das coisas que o ser humano faz, contém erros, é natural, somos falíveis. Então, a gente não poderá, nesse estudo, tratar de todas as questões que são chamadas de contraditórias, porque aí seria um estudo extenso, exigiria, no caso, mais de um dia para a gente ir trabalhando contradição por contradição, enfim, se tornaria muito extenso, mas vocês têm aí um vasto material para pesquisar na internet sobre erros e contradições bíblicas. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos para que você entenda o meu argumento, o que eu estou colocando aqui, a respeito de que os erros contidos na Bíblia não são erros vinculados diretamente à revelação de Deus ao homem, mas são erros da participação humana no processo de construção das Escrituras, tá bom? Vamos ver aqui no slide seguinte o que eu estou falando para vocês. Olha aqui, um exemplo clássico de variação textual é esse que acontece sobre a cura do cego de Jericó. Esse é um texto muito citado pelos críticos a respeito da confiabilidade das Escrituras, porque aí nós temos uma passagem que consta em Mateus, que consta em Marcos, que consta em Lucas. Esses três evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que, do grego, essa palavra sinótico, ela significa lidos em conjunto, lidos em grupo. Por quê? Porque eles compartilham uma semelhança textual muito grande. Eles relatam os milagres de Jesus, relatam alguns eventos da vida de Jesus com uma semelhança impressionante entre um e outro. Só que essa semelhança contém também algumas diferenças. E é justamente nessas diferenças que os críticos tentam desacreditar as Escrituras Sagradas. Esse é um exemplo bem utilizado, até bem já desgastado nos debates aí teológicos a respeito da confiabilidade da Bíblia. Tem aqui Mateus 20, 29 e 30, Marcos 10, 46 e 47 e Lucas 18, 35 a 38. Veja só, eu vou ler aqui as três passagens para vocês entenderem o que estou falando. Mateus 20 diz: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, eu coloquei até em negrito aí no slide, 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Depois tem aí Marcos 10, 46 e 47, que já tem uma diferença. Já diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, grifei aí o cego, então em Mateus eram 2 cegos, aqui em Marcos já é só um cego em Marcos, e esse cego é filho de Timeu, Bartimeu, palavra no hebraico, Bar é filho e Timeu é o nome do pai, então Bartimeu, a tradução seria filho de Timeu. Ele estava sentado junto do caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas já cita, semelhante a Marcos, que havia um cego, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que são 3 textos que relatam a mesma história,
O mesmo milagre, mas eles divergem na quantidade dos cegos. Em Mateus é relatado que haviam 2 cegos, e Marcos e Lucas já relatam que havia um único cego. Então é um exemplo de variação textual que nós encontramos aí na Bíblia. Deixa eu mostrar para você um outro exemplo aqui de variação textual. Vamos para o próximo slide. Apocalipse 22:14, ela é uma variação que é considerada um exemplo de erro de copista. Então, Apocalipse 22:14, na versão Almeida Corrigida Fiel, ela diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, no grego é entolas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Felizes é os que lavam as suas vestes, grego estolas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa é a tradução da NVI. Nesse caso específico aqui, a gente entende que esse erro de tradução é, na verdade, um erro do copista, que é identificado em 2 tipos de documentos. A gente vai ver mais lá na frente, mas para eu dizer para vocês aqui rapidamente, o texto do Novo Testamento, na verdade os textos bíblicos no geral, mas principalmente os do Novo Testamento, nós temos uma infinidade de cópias constituídas no original em grego. Nós temos relatos de mais de 5.000 cópias antigas, que foram organizadas em documentos diferentes. Um é chamado de o Texto Receptus, que é uma organização de textos antigos, e há uma outra organização de textos antigos chamada Codex Sinaítico. Então, para você entender, digamos que nós tenhamos mais de 5.000 manuscritos ou pergaminhos da Bíblia no original. Esses pergaminhos eles são organizados em, digamos assim, em livros específicos, em bibliotecas específicas. Uma dessas bibliotecas chama-se Texto Receptus e a outra se chama Codex Sinaítico. A Almeida Corrigida Fiel usa o Texto Receptus. A NVI utiliza o Codex Sinaítico para fazer as suas traduções. A diferença de uma para outra é que na palavra entolas houve um erro de copistas e colocou-se, ao invés de entolas, colocou-se estolas. Veja que mudou uma letra só. A palavra no grego entolas, que tem o N, significa guardar os mandamentos. E a palavra estolas vem de estola sacerdotal, significa as vestes, as nossas roupas no grego. Então, por causa de uma letra copiada talvez de forma muito rápida, não tão clara, gerou uma mudança de versículo. Agora, preste bem atenção. Você acha que mudar o sentido da palavra de lavar as vestes ou guardar os mandamentos elimina o sentido geral do que está sendo trabalhado aqui nesse texto? Eu acredito que não. Eu acredito que, sendo felizes os que guardam os mandamentos ou felizes os que lavam as vestes, eu acredito que as duas expressões, elas casam perfeitamente com o contexto do livro de Apocalipse. Principalmente o capítulo 22, onde é o anjo do Senhor dando orientações ao profeta João para que a igreja se preserve, se guarde nos momentos difíceis que foram profetizados. Então, guardar os mandamentos e lavar as vestes, as duas expressões, elas remetem a um sinal de santidade ao Senhor.
Então, esse erro de copismo, de uma letra ter sido trocada ou copiada de forma errônea, isso não afeta a doutrina central do texto. A doutrina central do texto ela é preservada de forma muito clara. O outro texto que nós falamos lá dos cegos, a gente tem que entender, lembrando muito bem da citação de Lucas, capítulo 1, que nós lemos na aula passada, que antes mesmo do próprio Lucas escrever o seu evangelho, muitas outras pessoas estavam escrevendo histórias a respeito de Jesus. Havia uma produção na época de Lucas, uma produção efervescente de textos a respeito dos milagres de Jesus, das pregações de Jesus. Muitos relatos sobre a vida de Cristo estavam sendo produzidos. É tanto que Lucas se preocupa em fazer um relato para que Teófilo ele tivesse certeza da sua fé, porque na multidão de relatos havia tantas contradições que poderia fazer com que aquele discípulo de Jesus, chamado Teófilo, viesse a esmurecer completamente da sua fé. Então, por ter muitos relatos, por ter muitas testemunhas oculares, a forma com que cada testemunha ocular narra um fato pode ter as suas alterações. A gente ouve falar muito daquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, se eu passo uma informação para alguém no ouvido dela, aquela história do telefone sem fio, eu falo uma coisa, então lá no final aquilo que eu falei chega totalmente deturpado. Na Bíblia, essa deturpação total ela não aconteceu, porém alguns detalhes foram alterados por conta da perspectiva de testemunhas. Testemunhas diferentes viram coisas diferentes, viram por um ponto de vista, por um ângulo, ou estavam até numa situação ali diferente. O que eu quero dizer com isso? Que pela variedade de testemunhas, as diferenças de quantidade de cego, que nós vimos lá no slide anterior, elas são plausíveis. Não tem problema se tem um texto que diz que é 2 ou que é 1, porque isso não anula o fato de que Jesus curou alguém de cegueira. Se foi 1 ou se foi 2, não tem problema, porque isso faz parte dos estudos de manuscritos, de que erros assim são comuns. Fora da Bíblia são comuns, e dentro da Bíblia, por conta da participação humana, também são comuns. O ruim, o contraditório seria se um texto negasse a cura. Um texto dissesse que Jesus não curou Bartimeu, que Jesus não curou um cego, que Jesus não curou 2 cegos, Jesus não curou ninguém. Aí criaria-se um problema de contradição textual e teológica muito forte. Mas se foi 1 ou se foi 2 cegos, isso não afeta em nada o princípio geral do texto. Isso não afeta em nada a mensagem central daquilo que o texto está nos informando. Então, essa diferença de um copista ter relatado 2 cegos ou um outro copista ter relatado 1 cego e o outro copista ainda foi mais detalhado e deu o nome deste único cego, essa diferença quantitativa de quantidades de cego não anula a principal mensagem, que foi a cura da cegueira. Então, esses erros que nós estamos estudando aqui, eles são erros normais, naturais, porém, são erros que não invalidam a autoridade e o fato de que a Bíblia é um documento revelado por Deus. Amém? Vamos ver aqui o próximo slide. Então, como estávamos falando, nós podemos ver que muitos erros e contradições são facilmente explicados pelo trabalho do copista. Tanto o trabalho do copista reunir as testemunhas, que foi o caso lá dos cegos, dá um trabalho, às vezes há um conflito de informações, é comum, aí o copista tem que tentar construir uma unidade em cima disso, como também tem o erro da própria produção da cópia em si. Tem uma foto aí que vocês estão vendo no slide, um exemplo de um escriba antigo judeu. Como é que ele produzia o texto, né, o manuscrito.
no papiro. O trabalho de cópia do período antigo, período bíblico, era um trabalho muito complicado de se fazer, muito difícil. É um trabalho que não era um trabalho simples, era um trabalho que exigia uma demanda intelectual muito grande e, pelas condições de material da época e de ambientação da época, era muito difícil você não ter um manuscrito que contesse algum erro. Às vezes um escriba desse, como tem aí na imagem, ele estava produzindo um texto de noite, com a luz de vela ou com a luz da lâmpada, e aí ele erra lá uma frase, e aí não tem corretivo, não tem borracha, ele não pode dar um del, como a gente dá hoje no computador, aperta o delete, apaga tudo e faz de novo. Não, ele tinha que continuar produzindo. Então, às vezes, ele fazia uma correção lá na nota de rodapé, ele colocava uma marquinha. Essa nota de rodapé ela ia se rasgando com o decorrer do tempo, por conta do uso constante do pergaminho. Então, as bordas elas iam se rasgando. Então, aquele detalhe de correção que o copista tinha colocado, ele ia se apagando. Então, é muito difícil, pela situação, pelo tipo de trabalho que os copistas tinham, a gente exigir um nível de precisão e de exatidão que nós temos hoje, por exemplo, na produção de livros. O erro de um livro ele é corrigido e a máquina imprime aquela quantidade, aquela tira de livros e todos saem corrigidos. Não tem como a gente ter isso na Bíblia. Nos manuscritos originais, não. Porque eram produzidos por copistas diferentes, que tinham cultura diferente, que tinham uma forma de escrever diferente e tinham suas limitações. Então, um texto, quando ele era copiado, ele podia, na hora da cópia, conter um erro que não tinha no modelo que foi usado e vice-versa. Um outro problema que nós temos aqui é que nós não possuímos os originais da Bíblia. Aquele primeiro texto escrito por Mateus, ou a primeira cópia do livro de Lucas, que foi escrito pela mão do próprio Lucas, a primeira obra do Evangelho de Marcos, nós não temos. Isso é um fato realmente que nos foi já mostrado, que os originais bíblicos, que em teologia e em arqueologia se chama de autógrafos, esses autógrafos nós não temos. Então, por não termos os autógrafos, é impossível eu decretar que o texto tem um alto nível de precisão na cópia. Porque, como eu não tenho original, não posso dizer com exatidão o nível de precisão que uma cópia tem em relação ao original, porque eu não tenho o original para comparar. E outra, os documentos do Novo Testamento eles foram produzidos numa época muito difícil. Gente, quem estuda um pouco de história da igreja primitiva sabe que a igreja surgiu numa época, eu falo dos primeiros anos, os primeiros 100 anos, os primeiros 70 anos da igreja, que a maioria dos manuscritos que hoje nós temos na nossa Bíblia, chamado de Novo Testamento, a maioria deles foi produzida por volta do ano 40 até o ano 100. Esse período, um período de 60 anos de produção dos livros que hoje fazem parte do Novo Testamento, nesse período de 60 anos, a região da Judéia, da Palestina, ali a região de Israel, foi uma região que sofreu muito, o negócio foi muito conturbado, porque havia uma revolta judaica. Por volta do ano 70, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Herodes. Os judeus se espalharam sobre a terra, só se reuniram de fato novamente por volta do século XX, 1948, se não me falha aqui a memória da data. Então, foi uma época muito turbulenta. A igreja estava vivendo uma turbulência política, social.
A perseguição a partir do ano 60, 64, com Nero, foi ganhando muita força. E isso prejudicava muito o trabalho de produção dos manuscritos, tanto o ritmo de produção deles, porque eles estavam o tempo todo fugindo, se escondendo, se mudando de um canto para o outro. Então isso dificultava, isso exigia um ritmo de produção diferente que prejudicava a revisão dos manuscritos, porque muitos manuscritos, por exemplo, como as cartas de Paulo, foram manuscritos que eles tinham urgência. Aquela carta tinha urgência de chegar na igreja. Então Paulo não tinha tempo de fazer uma revisão apurada junto com o copista, ler a carta todinha, fazer as revisões necessárias, porque a carta tinha urgência. A carta de Paulo aos Éfesos tinha que chegar logo lá. A carta aos Coríntios, que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, cheia de luta, cheia de dificuldade. Paulo precisava corrigir rapidamente as doutrinas errôneas que estavam ali. Então, pelo ritmo de produção, a gente não pode exigir um nível de precisão e exatidão tão grande assim do Novo Testamento. Nível de precisão que eu digo em relação a palavras, a quantidades e coisas do tipo. Mas todos esses erros, eles são erros, de novo, erros periféricos. Não são erros que afetam as doutrinas centrais da Bíblia. As doutrinas centrais, aquilo que é fundamento da nossa fé, é algo inequívoco. Os autores, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles concordam com aquilo que afirmam e não há erro. Há erros, até agora que nós vimos, a maior parte dos erros são erros de detalhes, de coisas periféricas, ok? Vamos aqui para o slide seguinte. Em relação ao Novo Testamento, os estudiosos detectaram que há em torno de 400 palavras que são dúbias. O que seria uma palavra então dúbia? Palavra dúbia é aquela palavra que nós não temos certeza a respeito do sentido original dela. São palavras que nós ainda estamos buscando a interpretação, bater o martelo na interpretação correta. É tipo aquela confusão que a gente viu no Apocalipse de êntolas ou êstolas. Se é vestes ou se é mandamentos. Então, existem espalhados pelo Novo Testamento umas 400 palavras que a gente considera que são dúbias ou que ainda não tem uma tradução específica. Mas todas essas palavras, provavelmente por erro de copista, por uma variação textual por conta da testemunha, eu recebi aquela informação de uma testemunha X, uma testemunha Y dá detalhes diferentes que a testemunha X não deu. Então, nesses detalhes, algumas palavras que vão sendo inseridas na composição do Novo Testamento são palavras que até hoje os estudiosos, os linguistas, os tradutores bíblicos ainda estão buscando encontrar tradução exata para elas. A gente tem especulações. A Bíblia ela traduz essas palavras, por exemplo, a sua Bíblia em português é uma tentativa de traduzir essas palavras, mas é dentro de um trabalho mais especulativo. Mas essas palavras, 400 palavras em torno que possam conter erros, elas não oferecem de forma alguma perigo à fé cristã. Foi o que eu já falei e eu vou falar aqui de novo e botei até em negrito aí para você destacar na sua Bíblia. As dissonâncias, os possíveis erros, as contradições, elas não afetam as doutrinas centrais do Evangelho, do Novo Testamento e também no Antigo Testamento. As doutrinas centrais elas foram preservadas por Deus, apesar desses erros e contradições comuns da falibilidade humana. Então, fique tranquilo que o que nós hoje detectamos como erros na Bíblia não são erros que oferecem perigo à sua fé ou à minha fé, ok? E até vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem o que estamos dizendo. Vamos para o slide seguinte.
Veja só isso aqui. Nós temos aqui o Novo Testamento, como eu falei para vocês. Só do Novo Testamento a gente tem mais de 5.300 cópias do Novo Testamento, de textos do Novo Testamento. Nenhum documento da Antiguidade Clássica tem mais cópias descobertas do que o Novo Testamento. Se você pegar outros livros que formam a Antiguidade Clássica, quais são os livros que formam a Antiguidade Clássica, pastor? Um que tem aí é a Ilíada de Homero, que é um poema grego que conta sobre a história dos deuses, enfim, são relatos a respeito da história, da cultura, da religiosidade do povo grego. A Ilíada de Homero é considerado um clássico da humanidade, é um livro clássico da história da humanidade, é um livro que é considerado uma obra-prima da humanidade. Outros livros, você pode pegar os livros de filosofia de Platão, de Aristóteles, obras de filósofos gregos, você pode pegar os textos do imperador Marco Aurélio, textos romanos, enfim. Se você pegar essas obras da Antiguidade Clássica e buscar quais são as cópias que chegaram às nossas mãos hoje, você não vai encontrar as mesmas quantidades que tem do Novo Testamento. O Novo Testamento já foram encontradas mais de 5.300 cópias antigas. Textos em grego, em aramaico, em copta, em línguas antigas que são encontrados, muitas vezes fragmentos para serem juntados e traduzidos. Para você ter uma ideia, eu estou estudando uma disciplina de filosofia na faculdade e pediram para a gente escolher um filósofo pré-socrático para falar sobre ele. E aí eu estou falando sobre Anaximandro. Esse cara é considerado o primeiro autor, foi o primeiro filósofo a escrever um livro na história da humanidade. A filosofia nasceu com Tales de Mileto, mas foi o Anaximandro que escreveu o primeiro tratado de filosofia da natureza, sobre filosofia do Ocidente. E sabe o que é que chegou até nós nos dias de hoje do Anaximandro? Apenas um pedaço do seu livro. Um único fragmento do seu livro. Um parágrafo ou dois chegou até nós. Olha a diferença. Um filósofo grego que todo mundo acredita como sendo o primeiro escritor de filosofia da humanidade, todo mundo dá crédito a ser o segundo filósofo que surgiu no mundo, porque ele era discípulo de Tales, alguém que o povo diz que existiu historicamente. O único texto que nós temos dele é um fragmento de 2 parágrafos. E a Bíblia Sagrada, que relata sobre Jesus, do qual muita gente duvida que existiu, duvida que pregou, duvida que fez milagre. A história desse Salvador, Jesus Cristo, deste homem, do Messias, tem mais de 5.300 cópias que comprovam relatos de sua existência, e o pessoal ainda duvida que Jesus existiu, duvida que Jesus foi o Messias, que morreu, que fez milagres, duvidam dos milagres e coisas do tipo. Então por aí você tira como a cegueira humana em relação às coisas divinas beira a total ou chega a ser a total estupidez. Olha só, o fragmento mais antigo que foi encontrado do Novo Testamento é um pedaço do Evangelho de João que foi datado do ano 125 depois de Cristo. Gente, acredita-se que o Evangelho de João ele foi escrito por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. O próprio João, os seus discípulos escreveram esse evangelho lá por volta do ano 95 depois de Cristo.
A cópia mais antiga que foi encontrada de um pedaço desse evangelho é do ano 125. Só 30 anos de diferença entre a cópia e o original. 30 anos de diferença é muito pouco. Já na Ilíada de Homero, nós só temos 643 cópias antigas e a cópia mais antiga, a distância da cópia mais antiga encontrada até o original da Ilíada de Homero, a distância é de 500 anos. Entre o original e a primeira cópia encontrada, a cópia mais antiga que foi encontrada pelos arqueólogos, a diferença é de 500 anos. Já do Novo Testamento, a diferença é de 30. O Novo Testamento possui 20 mil linhas escritas. A Ilíada de Homero possui somente 15 mil linhas escritas. Só que no Novo Testamento, de 20 mil linhas, 40 linhas estão sob questionamento. Os estudiosos estão questionando porque acreditam que nessas 40 linhas existem variações textuais problemáticas. De 20 mil linhas, 40 linhas serem questionadas é muito pouco. Já na Ilíada de Homero, de 15 mil linhas, 764 elas são consideradas duvidosas, que não são originárias do texto principal, do texto original. Ou seja, nós temos menos de 1% de variante textual problemática no Novo Testamento. E na Ilíada de Homero, que os intelectuais acreditam ser um livro verdadeiro, um livro digno de crença, apenas 5 vezes mais, 5% de sua obra é colocada como uma variante problemática. Resumindo, o Novo Testamento tem 99,5% de confiabilidade, se comparado com outros livros da Antiguidade Clássica. Isso aqui é muito importante que a gente está falando, porque a gente vive num mundo que coloca em dúvida a validade das escrituras, que as escrituras elas não têm validade. Como é que você pode crer num texto antigo desse, num texto que foi escrito há tantos mil anos atrás? Como é que você pode ter confiança? A Bíblia é o livro que possui mais comprovação histórica de todos os livros da antiguidade. É o livro que tem a maior variedade de cópias, que a gente pode fazer comparações, que a gente pode fazer referências cruzadas para chegar numa tradução mais correta. Então é o livro que possui maior nível, digamos, ou índice de provas de que a sua autoria ela é antiga e ela remonta aos originais muito mais próximo do que os outros. Detalhe, eu falei para vocês que nós não temos nenhuma cópia original do Novo Testamento produzida pelos autores originais, só as cópias. A mesma coisa acontece com a Ilíada de Homero. A mesma coisa acontece com as obras de Platão. Ninguém tem um manuscrito original feito pelo próprio Platão. Ninguém tem o livro Ética Nicômaco do Aristóteles, escrito pela mão do próprio Aristóteles. Todos os livros antigos, o que nós chegamos até as nossas mãos, são somente cópias e cópias, cópia da cópia. Então, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, aqui, como a gente falou em Homero, a Ilíada de Homero, a distância é de 500 anos. Então, a cópia que se tem mais antiga da Ilíada de Homero, ela é cópia da cópia durante 500 anos. E o Evangelho de João, o pedaço mais antigo que nós temos, é 30 anos. Também é cópia, mas com um prazo de tempo bem menor. E a diferença de um prazo de tempo bem menor, gente, faz com que a proximidade da cópia com o original garanta que as palavras da cópia sejam bem mais semelhantes ao do original, da maior confiabilidade de que a cópia que nós temos é semelhante ao original que nós não temos. Eu não sei se eu estou sendo claro ou se está causando dúvidas, mas mandem perguntas. A vantagem de uma aula dessa gravada é que você tem possibilidade de pausar,
escrever o que foi dito, tentar entender, matutar e enviar perguntas. Então, por favor, fique à vontade, mande perguntas se não está claro o que nós estamos dizendo aqui. Mas o que nós estamos tentando dizer é que, cientificamente falando, o Novo Testamento ele tem 99,5% de confiabilidade. O que é essa confiabilidade? É a semelhança entre o texto original e as cópias que nós temos. O grau de semelhança chega a praticamente 100%, por conta de todas as provas que nós temos da quantidade inúmera de cópias que Deus preservou ao longo dos séculos para que hoje os estudiosos pudessem estudar e comparar. Beleza? E o Antigo Testamento? Você deve estar se perguntando, pastor, o senhor só falou sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O que é que tem no Antigo Testamento que comprove a sua autenticidade, que ele é um livro autêntico, que foi produzido realmente próximo à cópia mais próxima do original? O que é que nós temos em relação ao Antigo Testamento? Claro que o Antigo Testamento é um livro bem mais difícil de se fazer esses estudos, por conta de que ele foi escrito num período de tempo muito maior do que o Novo. O Novo Testamento ele foi produzido no espaço de 60 anos, digamos assim. O Antigo não, ele foi produzido em milênios, durante muito tempo. Séculos e séculos de produção e de cópia de cópia, de cópia de cópia. Então, da mesma coisa acontece com o Antigo Testamento. Nós não temos as cópias originais. O texto que foi escrito pelo profeta Isaías, Jeremias, nós não temos acesso a esses originais. Nós temos cópias. E as cópias que foram hoje, as cópias mais antigas do Antigo Testamento que nós temos, são as cópias referentes ao manuscrito do Mar Morto, que datam mais ou menos do ano 30, 40 depois de Cristo. São as cópias mais antigas. Isso é muito bom, porque antes da descoberta do Mar Morto, as cópias mais antigas que nós tínhamos eram da Idade Média. Então isso fazia com que os críticos desacreditassem totalmente do Antigo Testamento, achavam que ele era uma produção tardia, porque não tinha cópia antiga dele. As cópias que nós tínhamos eram da Idade Média, as cópias mais antigas. Mas as descobertas do manuscrito do Mar Morto é algo que provou que o que nós tínhamos na Idade Média era exatamente fiel ao que os judeus da época de Jesus tinham, porque quando foi encontrados os manuscritos lá na caverna de Qumran, esses manuscritos tinham exatidão de quase 100%, 99,8% de exatidão, quando compararam a cópia mais antiga da Idade Média com as cópias encontradas nos rolos do Mar Morto. Tem um vídeo do professor Rodrigo Silva que eu vou compartilhar com vocês no WhatsApp, que explica com detalhes as descobertas do manuscrito Mar Morto. Eu vou pedir que você assista esse vídeo, porque ele é um vídeo muito esclarecedor. É um vídeo que explica essa questão de como a antiguidade do livro, do texto do Antigo Testamento foi estabelecida, como essa descoberta impactou os estudos bíblicos e como ela se tornou importante para todo estudioso e todo aquele que espera encontrar nas Escrituras a palavra de Deus para edificar a sua vida. Tá bom? Então, fiquem ligados, eu vou compartilhar aí no grupo do WhatsApp da igreja o link do vídeo do professor Rodrigo Silva, professor de Arqueologia Bíblica, um homem extremamente sábio. E é um vídeo curto, de 10 minutos, mas que ele explica sobre essas descobertas que eu falei aqui para vocês dos manuscritos do Mar Morto. Beleza? Então, gente, recapitulando com vocês. Essa aula ela vai estar disponível tanto no WhatsApp para você baixar, quanto no nosso canal
no YouTube, assistam, façam anotações. Aproveite esse tempo que você está em casa, que a gente não está tendo encontros presenciais. Vai estudar a palavra, aumente o seu leque de conhecimento sobre a palavra de Deus e busque tirar suas dúvidas. Eu estou disponível para orientar os irmãos a partir dos nossos grupos de WhatsApp. Você pode enviar lá uma pergunta, algo que não ficou claro a respeito do estudo, e eu vou fazer todo o possível para poder ajudar, clarear o seu entendimento. Beleza? E na próxima semana a gente continua esse estudo aqui, falando um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E depois já futuramente entraremos em algumas aulas sobre contexto histórico, temas centrais e princípios de interpretação, que são assuntos que a gente vai debatendo ao longo do tempo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, que o Senhor esteja estendendo a sua mão poderosa sobre você, onde você estiver, guardando a sua casa, guardando a sua família, nesse tempo tão ruim, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Mas Deus está nos ajudando e cuidando de cada um de nós. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.